Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de jogos, mais precisamente de jogos indies, que são aqueles jogos que eles são mais curtos, às vezes eles vêm de uma campanha de financiamento coletivo e geralmente é feito por uma equipe muito reduzida e às vezes até por uma pessoa só. E para me ajudar eu tenho aqui dois amigos meus, se apresentem, Paulo. Oi, eu sou o Paulo. Eu tenho um grande conhecimento de jogos indies. É isso aí, e o Jonathan. Olá, gente. Eu sou o Jonathan e eu amo videogames. E todo mundo aqui ama videogames. Que droga, hein? Todos têm local de fala aqui. Sim, infelizmente. Então a gente vai listar aqui para vocês os 10 melhores jogos indies. Para fazer essa lista, eu me baseei tanto nas notas dos jogos, vários sites de crítica, Metacritic, IGN e entre outras coisas, na popularidade deles e também na quantidade de prêmios que eles receberam e também, é claro, a quantidade de cópias que ele vendeu. A gente juntou tudo isso e fez essa lista para vocês. Então, vamos começar. Em 10º lugar, Fez, o game de plataforma de 8 bits, onde você controla um personagem, o Gomes, que ele é um bonequinho que ganha um chapéu Fez. Inclusive, eu não fazia a menor ideia que o nome do jogo era por causa do chapéu, porque eu não tinha percebido que, tipo, era por causa disso. Que era um Fez? Eu não sabia o que era Fez. Eu sabia por causa do Dr. Who só. Então ele ganha esse chapéu, que é um chapéu muçulmano, e daí com esse chapéu ele descobre que o mundo 2D que ele vive, na verdade, é um mundo 3D. Então a partir disso você consegue gerar as plataformas que você tá, isso vai mudando a visualização para você achar novos itens, para você conseguir pular de uma plataforma para outra. E o objetivo é ir resolvendo os quebra-cabeças e tudo mais para chegar no final das fases. Vocês já jogaram Fez? Eu comecei ele, mas eu não fui muito longe. Eu tenho ele, mas também não fui muito longe. Eu acho ele um pouquinho repetitivo, assim, eu vou confessar, mas eu fechei ele no PS4, é legalzinho. Meu problema com ele é que acho que eu não tava com muita vontade de jogar jogo de quebra-cabeça. Porque, tipo, ele é um jogo de plataforma, isso comemos, ele também é um jogo de quebra-cabeça. Já que você tem que ficar arranjando as cenas. E eu acho que eu não tava com muita vontade de jogar esse tipo de jogo na época, então eu só larguei ele. Mas eu faço isso com muitos jogos, então, tipo, não é indicativo de quão bom ou ruim o jogo é. Mas eu gostei do pouco que eu joguei dele. Sim, o jogo ele é bom mesmo. Ele foi lançado primeiramente lá para Xbox Live, mas agora já tá em todas as plataformas que você imaginar. Inclusive ele teve uma continuação que foi anunciada na E3 de 2013, só que ela foi cancelada por vários motivos e eles são muito engraçados. É porque eu gostei relativamente do jogo, mas acho que eu tava na mesma vibe do Paulo e não queria muito jogar jogo de puzzle. E aí eu fiquei sabendo que ia sair o segundo jogo e pensei, eu vou talvez guardar um tempo mais pra jogar o 2, ele vai ser melhor. Aí quando eu fui pesquisar, eu descobri ali que o criador, que é o Phil Fish, ele participou de uma entrevista que foi muito bizarra, assim. Ele e o entrevistador começaram a se xingar, e uns xingamentos, assim, pesados, porque ele tava se recusando a falar de como que era o programa de indies do Xbox. Tipo, quais eram os benefícios que a Microsoft estava dando e tal. E é bizarro, assim. Daí, no meio da entrevista, ele pegou e falou, quer saber, também não vou fazer o jogo 2. E saiu. E aí ele não quis meio que dar pra trás, sabe? E todo mundo no Twitter começou, mas você vai cancelar por causa disso? E vai, eu vou mesmo, sim, acabou. Eu fiquei, nossa, que nada a ver. E aí eu meio que larguei também mão do jogo e do criador, enfim. Meu Deus, que exagero. Pois é, nível João Gordo e Dado Dolabella, sabe? Bem isso. Eu gosto bastante da arte dele. Costumo gostar de arte 8 bits, 16 bits, né? Mais pixeladas, que é bem comum em jogo indie, por motivos óbvios de que é mais fácil do que fazer todo o resto da animação. Mas esse em particular eu achei ela bem agradável. Eu super recomendo pra quem quer jogar um jogo de puzzle, que tem que quebrar um pouco a cabeça, mas não espere uma continuação. A continuação realmente não vai vir. Em nono lugar, Rocket League, que é um jogo que tinha tudo pra dar errado, muito errado, mas deu muito certo, porque ele é um jogo que mistura futebol com carros. Parece uma coisa totalmente aleatória, mas não. Nesse caso, ele é um jogo de esportes, como eu falei, de futebol, e ao invés de você controlar humanos jogando, você controla carros com bolas gigantes em campos maiores ainda. Inclusive virou um esporte competitivo aí, tem times oficiais, fez muito sucesso na Twitch,
Ganhou vários prêmios, incluindo o prêmio de melhor jogo independente e melhor jogo de esporte e corrida lá no The Game Awards, lá em 2015. Caramba, eu não sabia que eles tinham ganhado o melhor jogo de esportes. Cara, eu acho o Rocket League ridículo, mas tipo, ridículo num bom sentido, porque eu joguei e é muito engraçado. É muito engraçado. Principalmente se você começa, tipo, a ficar mudando as configurações, sabe? Mudar a gravidade e tudo mais, é ótimo. Sim, é muito bom. Esse foi o único jogo aqui da lista que eu não joguei, mas eu tinha um amigo que era muito viciado em Rocket League, eu vi ele jogando, tipo, muitas vezes, mas eu nunca joguei. Eu não tenho o jogo, mas eu joguei muito em amigos. Eu acho que é o tipo de jogo feito pra você jogar com outras pessoas, né? Ah, sim. Eu comprei junto com os amigos meus, a gente comprou o Farpack na Steam, e a gente jogou de vez em quando e é muito engraçado. É meio difícil, é um jogo meio difícil você se adaptar, assim, por motivos óbvios, porque é um jogo muito nada a ver. Mas é um jogo que vale muito a pena pra jogar com outras pessoas, eu gosto. Fica a indicação pra você fazer amizades ou desfazer, né, não sei. Não, eu não acho, pior que eu acho que não. Acho que não tanto. Esses jogos de jogar com a galera, tipo Mario Party, dá umas treta muito grande. Ah, mas é porque, tipo, Mario Party, esses jogos são competitivos, mas é que às vezes você pode ser muito sacana com essas pessoas, entendeu? Uhum. No Rocket League eu acho que não tem como. Eu não sei, eu não joguei tanto assim. No Mario Party você pode ser muito sacana com os outros, mano. Tipo, muito sacana mesmo. É, você rouba na cara dura, né, nesse jogo. É, tipo, você vai agressivamente na cara da pessoa e dá um soco nela, entendeu? No Rocket League ainda não tem tanto isso. Ah, eu queria só comentar um mérito que eu acho muito legal desse jogo, é que ele fez crossplay, né, um dos primeiros a fazer. E ele nem é um jogo assim, ele é um jogo indie, né, não é um jogo de uma grande companhia, mas você conseguia jogar entre Switch, Xbox e PC todo mundo junto, daí agora Play 4, que a Sony liberou, então acho que é bem legal isso, né. Ah, com certeza. Eu acho que crossplay devia ser uma coisa obrigatória hoje em dia já. Ah, sim, certeza. Sim. Em oitavo lugar, nós vamos falar de Braid. Cara, eu gosto muito de Braid. Esse aqui, ah, meu Deus. Eu vou ser bem honesto e falar que eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. Sério, amigo, foi o primeiro jogo indie, assim, de verdade, que lançou o resto. Ele foi lançado lá em 2008 pelo Jonathan Blow, e ele foi realmente considerado o primeiro jogo indie que abriu o mercado para outros títulos que vieram depois. O que é legal do Braid é que ele tem uma mecânica muito particular. Ele é um jogo de plataforma e você pode você pulou errado num inimigo para pegar um negócio e daí você perde. Ao invés de você ter que fazer a fase toda, você volta um pouco no tempo e você refaz essa parte que você perdeu. A história é muito simples, né? Você é um personagem, ali o time, você precisa resgatar uma princesa que ela foi sequestrada, né? E não tem nada demais. Entretanto, gente, ó, vou dar um spoiler, mas não vou dar. Esse jogo, ele tem um plot twist muito, muito, muito bom no final. Então, eu vou confessar que eu não joguei, mas eu vi gameplay e eu vi qual que é o plot twist. E é muito bom. Assim, eu não esperava de um jogo nesse estilo, assim. Sim, é ótimo. É um plot twist, né? E é ótimo quando eles fazem uma coisa bem feita. O jogo ele fez muito sucesso. Pena que ele tipo, não saiu mais para os consoles mais novos, né? Ele já é um jogo meio antigo, lá de 2008. Mas ele tem pra PC, aparentemente, então. Para PC não vai sair nunca. O computador é sempre um bom console, entre aspas, pra você jogar, porque tipo, as pessoas sempre vão ter um computador pra jogar. E, tipo, por mais que o jogo seja velho, se ele tem pra computador, ele consegue se manter junto com os outros, né? Sim. O problema é ter um computador bom para jogar, esse que é o problema. Apesar que esses jogos indies, né, tipo, eles consomem muito pouco, muito pouco. Sim, isso é uma mão na roda pra quem tá com um computador velhinho aí, assim, esses jogos, eu acho que todos, assim, dessa linha é bem tranquilo, não precisa de nada pra rodar praticamente. A esmagadora maioria você consegue jogar tranquilo. Alguns você precisa diminuir um pouco as qualidades, né? O Rocket League é um jogo que você precisa ter uma plaquinha de vídeo um pouquinho melhor pra jogar. Uhum. Mas se você diminuir, você consegue tranquilo. Experiência própria. Nossa, eu não coloquei nenhuma premiação do Braid. Ele deve ter ganhado alguma coisa, porque esse jogo é tão bom. Sim, eu tô com a Wikipédia aberta. Aparentemente ele foi escolhido um dos melhores jogos de todos os tempos. Nossa! Sim, tem tipo uma lista gigantesca na Wikipédia, tipo, só que tipo jogos por ano, assim. Em 2008 ele tá lá. Junto com Fallout 3, GTA 4, Left 4 Dead, Persona 4. Ah, que bom. Cara, esse jogo é muito legal. Eu queria que tivesse saído pro Switch agora de volta, mas eu vou até rejogar ele, só porque a gente tá falando dele. Eu preciso pegar e jogar de verdade também, não só assistir, porque parece muito bom mesmo. Ele é bom, ele é bem rapidinho, assim, pra você chegar até o fim. Até porque, como foi o primeiro jogo dessa linha indie, se ele fizesse uma coisa gigantesca, coitado, né? Assim.
Em sétimo lugar, nós vamos falar do The Bind of Isaac. É assim que fala, Paulo? Eu acho que é. The Bind of Isaac. Que é um shooter. Binding. The Binding, isso. The Binding. É um shooter de ação e também ele é um RPG. E ele tem uma história bem peculiar. Sim. Nele você controla uma criança, o Isaac, e ele precisa fugir da grande vilã desse jogo, que é nada menos do que a sua própria mãe. Que é uma fanática religiosa a nível... Deixa eu ver. Pra você que assistiu Carrie a Estranha, nível a mãe da Carrie, assim, que prende ela dentro do guarda-roupa. Porque ela diz que ela ouve a voz de Deus e essa voz pede pra ela sacrificar o filho dela. E aí ele se esconde no porão da casa e aí que o jogo acontece. Você dentro do seu porão, você vai progredindo, você vai abrindo novas salas. É daquele tipo de jogo que vem inimigo de todos os lados e você vai atirando. Mas é em 2D, né? Então você tipo, atira nas direções. E quando você vai fazendo isso, você vai conseguindo itens e tudo mais, que dão um upgrade. E você vai liberando algumas outras coisas. Para você entender um pouco do jogo, eu vou precisar aqui falar da Bíblia. Porque Isaac, né, é Isaac em inglês. Isaac, ele é um personagem bíblico. Ele foi filho de Abraão com Sara. E segundo a história bíblica, né, Deus pediu para Abraão para que ele sacrificasse seu filho. Ele foi fazer isso, só que quando ele chegou lá, um anjo falou que era mentira, era só para te testar. E aí, como esse jogo ele tem uma forte carga dessas histórias bíblicas, ele foi um pouco controverso na época e tudo mais. E esse jogo ele tem outras partes baseadas na história bíblica. Então você tem alguns outros personagens jogáveis, como por exemplo Maria Madalena, Caim, Eva, Sansão. E esses personagens, todos eles, tirando o Isaac, eles são considerados meio, digamos assim. Eu não sei muito bem o que eles tentaram fazer. Eu sei que tem várias teorias, né, desse jogo na internet. Inclusive, eu estava vendo algumas para fazer a lista. Tem várias teorias de por que esses personagens estão aí, e por que só o Isaac ele não é um pecador, mas, olha, eu não entendo muito de Bíblia, né, então não posso falar muito. Mas o jogo ele tem vários finais, um mais louco que o outro, então se você quer liberar tudo, você vai ter que jogar várias vezes e vai criando a sua própria teoria, porque cada pessoa diz uma coisa. Ele foi lançado em 2011, teve um remaster em 2014, que se chama The Binding of Isaac Rebirth, e tem também algumas DLCs já pra ele. Vocês chegaram a jogar esse jogo? Não, de novo comecei, mas eu não cheguei a terminar. Eu joguei bastante o original no PC, que eu peguei no Steam, e é um jogo que eu até gosto, eu acho bom. Eu espero não ser cancelado, mas eu acho ele um tanto superestimado, assim. Eu acho ele bem repetitivo, então você tem que gostar bastante desses joguinhos, assim, shooter 2D, né? Senão você enjoa. É que ele é roguelike, e roguelike tem essa mecânica de você morre o tempo inteiro, você morre e volta, morre e volta, morre e volta. Então se você não gosta desse jogo, não é o jogo pra você. Esse rolê da história, eu lembro que ele foi ser lançado pra 3DS e a Nintendo barrou, alegando que tinha conteúdo religioso e tal. De fato. Né? Só que aí teve alguma mudança, porque além de terem liberado, a versão remaster dele lá foi um título de lançamento do Switch, né? Então, só que eu também não joguei essa versão remaster pra saber o quanto melhorou também. Mas a original eu só acho muito repetitiva, assim, gostar bastante do estilo. Eu acho que a jogabilidade não deve ter mudado muito, mas eu vi que eles adicionaram uns itens novos, colocaram uns personagens novos também, mas não era nada demais, assim, mas melhorou o gráfico. Era só um remaster, assim, nem chegou a ser um remake. Eles mudaram bem pouca coisa mesmo. Porque do PS3 pro PS4, tipo, sei lá, melhorou muito as televisões, daí eles deram uma arrumada nos gráficos, essas coisas. O original ele era construído em Flash, acho que todo jogo em Flash fica meio esquisito. Você vê, assim, que não envelhece muito bem, né? Daí acho que eles refizeram nesse intuito de fazer uma coisa mais bonita. Que o gráfico dele ele não tem aquela coisa de ser um gráfico pixelado. Realmente parece aqueles jogos do Clique Jogos, né? Sim. Sim. Em sexto lugar, agora vai vir treta, porque esse jogo divide muitas opiniões. Sim. Undertale. Tá, posso só falar um negócio antes, rapidão? Pode. De alguma forma, eu não tenho grandes spoilers do jogo. Eu sei, tipo, que você tem o pacifista, o genocida e o neutro, mas tirando isso, eu não tenho nenhum spoiler do jogo, então se a gente puder minimizar os spoilers, eu agradeceria. E por minimizar, quero dizer não falar de spoilers. Não, a gente não vai falar de spoiler, não se preocupe. Ok.
Então, pra quem não conhece, Undertale, ele foi um RPG que foi lançado em 2015, e você controla uma criança humana que vai parar numa terra que é lotada de monstros, e esses monstros, eles foram meio que banidos da terra e deixados nesse outro lugar. E o diferencial do Undertale é porque, diferente da maioria dos RPGs, você não precisa sair matando todo mundo que você encontra no caminho pra ganhar experiência. Inclusive, o próprio slogan do jogo é o RPG, que você não precisa destruir ninguém. Porque cada vez que você encontra um inimigo, vai aparecer duas interações. Ou você luta, ou você... É act, né, que aparece. É você Isso. Sim, meio que pra lutar fingir. act. Meio que fingir? Não, o act seria mais um sentido de você tomar alguma ação diferente. E aí, dependendo do monstro que tá na tela, pode ser dar um presente, conversar, isso vai variando. Mas seria mais no sentido de agir, né? Esse é o talk, o act é quando você quer bater neles. Eu sei porque joguei o jogo, tipo, domingo. Então eu tenho certeza. Não, ó, aqui, ó, se você olhar o print, ó, tem fight e talk e act. É? Ah, então eu confundi, Isso, desculpa. daí o fight tem a espadinha e o act tem tipo um sonzinho, porque aí depende muito do contexto. Aham. Hum. Que é o grande diferencial do jogo, né? Ele pega o contexto ali do bicho Ah, e e. tem o spare também, que é o último. Que daí você decide o que você vai fazer com ele no final. Isso, o spare ele só vai influenciar de verdade se você usou o act o suficiente pra gerar um contexto de você poupar o bicho. Ou falar o suficiente com ele também, dependendo do caso. Isso. E daí, com base nessas ações, né, a gente vai decidindo o nosso rumo, porque esse jogo ele tem alguns modos, como o Paulo já falou, o pacifista, o neutro e o genocida, né? O pacifista você não mata ninguém, o neutro é ok, e o genocida é que você sai matando a galera toda. Uma coisa legal, realmente, do Undertale é que ele foi todo feito por somente uma pessoa, que fez, tipo, tudo. Inclusive a trilha sonora, que é bem elogiada por Sim. muitas pessoas. Agora, a parte ruim do Undertale, que pelo menos na minha opinião, é que a fanbase do jogo é muito chata. Ah, sim. É muito chata mesmo. Sim, sim. Olha, eu vou falar que eu amo esse jogo, é um dos meus indies favoritos, só que mesmo assim a fanbase me irrita, assim. Tem muita gente desnecessária que idolatrava o jogo, além de ter criado uma comunidade, assim, de artes bizarras. E o que me irritava era porque a pesquisa do Undertale, sim, se você quer procurar imagens, alguma coisa legal, não ficava segura por causa de, assim, umas coisas meio estranhas. E é triste porque eu acho o jogo em si muito legal. O criador dizem também que é ótimo. Ele participou da trilha sonora do Smash Brothers. Ele fez uma música pro Pokémon Sword and Shield. Nossa, eu não sabia. Sim, sim. Porque na verdade ele é um compositor, né? Ele fazia musiquinha, só que ele também começou a fazer hack ROMs de Earthbound ou Modder, dependendo de que região você jogou. E até foi daí que surgiu a inspiração de Undertale, só que teve que aprender a programar pra Undertale, né? Então, o problema que eu tenho com a fanbase é que eles, realmente, você falou que eu acho que eles idolatram muito o jogo, assim. Eu vejo que você não pode falar um A do jogo, assim, não, porque eu acho que poderia melhorar tal coisa, que a pessoa já vai falar, por que você não faz o jogo melhor, então? Sim, sim, tem muito isso. Esse é o maior problema. Bem, na minha opinião, em qualquer fanbase de jogo, esse é o maior problema. É, Às vezes você não consegue fazer uma crítica. Tipo, você pode gostar do jogo. É aquele negócio, gente. Você pode gostar de uma coisa e criticar as coisas ruins que elas fazem. Você não precisa achar que ele faz tudo certo nem achar que ele faz tudo errado. Existe meio termo ali. E esse é um problema que você vê em, tipo, praticamente qualquer jogo, assim. Tipo, você não pode falar uma coisa boa de um jogo que é considerado ruim, que as pessoas acham que você acha que o jogo é ótimo. E se você falar alguma coisa ruim de um jogo que você acha bom, as pessoas acham que você está jogando ele no lixo. Tipo, não, gente, não é assim que a vida funciona, pelo amor de Deus. Mas enfim. Ah, com certeza. Eu acho que, tipo, todos os jogos, eles têm defeitos, né? Tipo, por mais perfeito que seja o jogo, sempre vai ter alguma coisa que, tipo, dava pra dar uma melhoradinha, né? Sim, claro. e Undertale isso foi um grande problema, né? O bom é que agora sim, acho que passou o hype, você não vê mais muito conteúdo ruim, acho que dá pra jogar hoje em dia sem se preocupar. Mas a minha recomendação, assim, se alguém quiser jogar esse jogo agora, é realmente, tipo, ter a sua própria experiência antes, jogar do jeito que você acha melhor, não procurar guias, spoilers nem nada, porque vale muito a pena. O grande diferencial do jogo é justamente essa parte das ações e os personagens são super bem escritos, você se apega muito a eles, e então é bom você ter a sua relação com eles, sabe? E depois você pode procurar depois que terminar pra ver como você pega outros caminhos, né? Mas é muito legal essa experiência. Eu acho que e é o grande diferencial dele. Por mais que ele se inspire lá em Earthbound, eu nunca tinha visto nada como foi feito em Undertale, né? E o sistema de batalhas dele também eu acho muito legal, porque toda vez que você vai lutar, tem tipo um minigame, assim. Então não fica repetitivo, sabe? Sim. Toda batalha é meio que aquele bullet hell.
E às vezes é um joguinho de plataforma, às vezes você só tem que desviar dos negocinhos. Não é muito famoso, mas tem aquele WarioWare, que são vários joguinhos que você tem que reagir rápido, assim. É muito aquilo, o sistema de batalha desse jogo. Uhum. E eu joguei difícil, hein? Tem umas partes bem difíceis. Sim. Principalmente se você vai, tipo, não mata muito. Sem dar muitos spoilers, mas um spoiler de leve é que se você não mata muito, você talvez tenha certos problemas. Experiência própria. Sem dar muitos spoilers, se você mata todos, o último chefão se prepare, porque olha. Sim, porque se você matar todo mundo, é um RPG, né? Então você vai subir muito de nível, você vai ficar muito forte. Mas aí o jogo também vai fazer uns ajustes lá pro final que você vai pagar. Ai. Então, mais alguma coisa sobre polêmico Undertale? Acho que só uma adenda que ele tá tendo continuação, né? Ela saiu o primeiro capítulo de graça. O Deltarune. Isso. Ele já falou alguma coisa do segundo capítulo, porque ele lançou esse primeiro capítulo faz muito tempo. Sim, ele lançou do nada pra computador e depois lançou pro Switch. E tá de graça nos dois, a primeira parte desse. Já as outras partes ele só falou que vai demorar, porque tá bem longe o desenvolvimento de ficar pronto, e ele lançou mais porque estavam perguntando demais se tinha alguma coisa e a conta andava. E ele tá trabalhando sozinho ainda? Que eu saiba, sim. Eu chutaria que sim. Isso faz sentido, né? Já que, se eu lançasse um jogo sozinho, não que eu planeje fazer isso, mas se eu fizesse e eu fosse fazer uma continuação, eu provavelmente teria que continuar sozinho, porque, fui eu que dei todas as ideias, então, eu já sei por onde eu quero levar o caminho. Então, e você trazer uma pessoa, você vai desviar um pouco, né? Então, eu acho que tem isso. Sim, com certeza. Principalmente nesse jogo em que o forte é o roteiro e os personagens, então é muito o universo dele ali, né? É aquela famosa pessoa que quer fazer tudo no trabalho, sabe? Eu vou fazer o trabalho inteiro. Fez e ficou bom, né? Pelo menos. Sim. Em quinto lugar, eu amo tanto esse jogo. Gente do céu. Sério, Stardew Valley tá no meu coração pra sempre. Ele foi lançado em 2016 e pra você que nunca ouviu falar, é um RPG barra simulação e que é um jogo, bem genericamente falando, é um joguinho de fazenda. Então você vai lá, você pode aguar suas plantas lá de manhã, você pode cuidar dos seus animais, você pode colher, você pode... Cara, tem tanta coisa pra fazer no Stardew Valley. Eu amo tanto esse jogo, gente. Eu também. Nossa, é um dos meus jogos favoritos. Eu tenho quase 300 horas nele de jogo, que na minha biblioteca de jogos é muito. Não, eu te entendo. Eu não joguei ele, mas é porque, pelo mesmo motivo que eu não joguei Fez, eu acho o jogo de simulação interessante. Eu gosto bastante de Animal Crossing, por exemplo, mas eu tenho certos problemas com esse tipo de jogo, então eu evito. Na verdade, o motivo pelo qual eu acho que eu gosto de Animal Crossing é o fato do jogo acontecer com a vida real, né? Enquanto outros jogos, tipo Animal Crossing, The Sims, etc., o horário do jogo é o horário do jogo, não tem nada a ver com o horário da verdade. Então, eu tenho esse certo problema com jogos nesse estilo, porque eu fico muito viciado muito rápido, daí eu prefiro evitar. Sim, eu sofro desse mal também. Como você pode escolher quando o dia acaba, nossa, se me deixar, eu viro a noite jogando esse negócio. É um perigo, mas é porque é muito bom. Não, mas o jogo genuinamente parece bom, eu tenho uma vontade de jogar. É mais uma situação de um cara que fez tudo sozinho, né? Foi, Sim. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito do jogo é que ele tá, lançando conteúdo até hoje, assim, sabe? Ele atualiza, põe novos itens, põe novos personagens, põe novos lugares. E gente, sério, esse cara é maravilhoso. Sim, já fazem praticamente 4 anos que o jogo saiu e ele não tem uma DLC. Foi tudo de graça, assim, o que saiu depois. É uma coisa super legal, né? É que esse jogo ele foi, claramente, ele é baseado em Harvest Moon e já é considerado o sucessor espiritual, porque Harvest Moon ele teve um grande pico lá na época do PS1, do Game Boy Advance, do PS2 e depois foi caindo, assim, sabe? Eu acho os do Wii bom, mas acho que depois do Wii, assim, olha, eu nem sei o que veio depois. Sei que esse último Light of Hope eu não joguei, mas parece muito ruim. Nossa, sim, ele parece um jogo em flash, assim, bem pobre. Nossa. A Harvest Moon teve também uma picuinha lá, né, entre a criadora do jogo e a distribuidora, que a distribuidora tinha a patente do nome, virou uma bagunça. Meio que tem 2 séries agora correndo, uma com o nome Harvest Moon e uma que tem outro nome, mas é feita pelos verdadeiros criadores. E, na minha opinião, nenhuma das duas tá boa. É o Story of Seasons. Né? Story of Seasons, isso mesmo. Que é feito pelos criadores originais, só que ele focou muito, assim, no dating sim.
O foco dele é muito você ficar se apegando aos personagens, lendo o texto que eles têm pra falar, só que os textos não são tão interessantes assim, e Stardew Valley eu acho que era o que a gente precisava, porque ele soube pesar bem a parte de simulação com a parte de você interagir com os personagens. Exatamente. Tem muita coisa pra você fazer, né? Tem toda a parte da mina, toda a parte de você liberar os outros lugares. Você tem que fazer algumas amizades com certas pessoas pra liberar determinadas coisas. Então eu acho que realmente você vai ficar muito tempo jogando. Tem muita coisa pra fazer. Por isso que eu nunca comecei. E uma coisa que eu acho que foi super legal foi que ele tirou o gênero, né, do personagem. Então você pode usar, né, tipo, qualquer roupa, você pode se casar com homens e mulheres e tudo mais. Uma coisa que, né, não tinha no Harvest Moon. Sim. E também se você joga no PC, cara, a infinidade de mods que tem pra você usar. Nossa, o galera adora mod. Dá pra transformar em outro jogo, praticamente, né? Exatamente, você pode mudar gráfico, você pode pegar uns itens lá que deixam o jogo muito roubado, você pode escolher quanto tempo vai durar o dia. Nossa, dá pra fazer muita coisa. Tem um super pacote, assim, num mod que eles chamam, acho que, Stardew Valley Extended, que é praticamente uma DLC, e é um mod feito por fãs, assim. Então tem uma outra cidade, outros personagens. A comunidade de mods desse jogo é muito legal. E na última atualização, ele botou lá um sistema de peixes, que você cria as ovas deles e reproduz eles. E esse sistema foi a primeira vez que ele botou uma outra pessoa pra trabalhar no projeto. Então acho que agora tem mais alguém. Não sei se, tipo, foi em definitivo ou se foi só pra fazer essa última atualização, mas entrou alguém. No PS4 eu tinha umas 200 horas e agora no Switch eu devo ter umas 200 também, assim, de... O que eu sei do desenvolvedor desse jogo é que ele já fez algumas entrevistas falando que ele tem uma pressão enorme. Ele sente. Não sei se as pessoas efetivamente fazem isso com ele, eu não duvido, mas tipo, ele diz que ele sente uma pressão enorme de fazer as coisas. Então eu gostaria que ele chamasse outra pessoa pra ajudar ele, pra diminuir um pouco essa pressão. Sim, ele diz que tem um outro jogo que ele gostaria de fazer e ele não consegue porque ele não consegue parar de desenvolver em cima de Stardew Valley, porque ele não conseguiu colocar todas as ideias que ele queria, e o pessoal sempre quer saber o que ele quer pôr, e viram, acho que, uma bola de neve pra ele, o Eric Barone, né? Ele me preocupa um pouco, assim, mesmo eu não conhecendo ele, fica tipo, moço, calma. Ganhou tanto dinheiro aí com o jogo, acho que dá pra... Ah, é verdade. Eu li esses dias que ele bateu 10 milhões de cópias, e outro jogo que bateu 10 milhões de cópias vendidas esses tempos foi The Sims 4. Então, tipo, olha o nível que esse jogo chegou. Nossa senhora, é bastante. Ele não custa caro, pra qualquer console não custa caro, você vai ficar muito tempo jogando. Essa é outra grande vantagem de jogo indie. Sim, atualmente acho que no Steam ele tá R$25, e a gente sabe que o Steam todo dia tem promoção, então dá pra pagar menos que isso ainda, por, tipo, centenas de horas de jogo. Compensa muito. E o pessoal tá gostando bastante de Animal Crossing aí por causa da quarentena. Você também vai ficar muito tempo jogando Stardew Valley, pode ter certeza. Que é um jogo ótimo para esse momento. São bem similares, até. Sim. A única diferença realmente é o tempo, né? Que o Animal Crossing tem tempo real e o Stardew Valley tem o seu tempo. E eu queria fazer uma pequena reclamação, mas eu queria muito que desse para ajustar um pouquinho mais o negócio do tempo, porque conforme você vai fazendo muita coisa na sua fazenda, você perde muito tempo. Tipo, você não consegue fazer nada, você sai, tipo, alimentando todos os bichos, aí você já perdeu, tipo, 4 horas no jogo. Sobra muito menos tempo para você fazer. Eu queria tanto que o tempo do jogo fosse um pouco maior no tempo real. Se você tá ouvindo isso aí, criador, vamos fazer. Sim, isso é verdade. Tem alguém fazendo tradução em tempo real pra ele. Em quarto lugar, Super Meat Boy. Um jogo de plataforma muito difícil mesmo. Que foi criado por dois caras, o Tommy Refenes e o Edmund Macmillan. Inclusive, o Edmund, ele foi um dos criadores lá do The Binding of Isaac, que a gente já falou. No jogo, você controla um boneco que ele é feito de carne, né? Por isso que é Super Meat Boy, o nome do jogo em inglês. Assim, ele é um jogo de plataforma. É meio que um speedrun obrigatório, vamos falar assim, porque você precisa realizar muitos saltos o mais rápido possível, sem morrer. E tem um problemão. Você leva um hit, você já vai voltar pro início da fase. Então, qualquer pulo errado milimetricamente que você dá, você já perde. E já tem que fazer tudo de novo. Ai. Gente, esse jogo... Eu gosto muito dele, mas, vou confessar um negócio que eu sou muito noob. Eu não consegui fechar, eu fiquei, acho que um mês na mesma fase. Eu com o capítulo 9 de Celeste. Sério, gente, eu não consegui, tipo, ir mais. Foi, acho que a segunda, terceira fase do Último Mundo. Eu falei, eu não vou mais jogar. Porque, tipo, eu ficava todo dia, eu tentava pelo menos umas 2 horas, eu não consegui. Meu Deus. Mas ele é muito difícil, né? Sim, ele é muito difícil. Eu joguei muito pouco dele, só no Xbox de um amigo. E também, eu me frustrei um pouco por cair dane-se esse jogo. Mas não que seja ruim, né? Ele é muito bom. Eu joguei um pouco, uma vez com o Rodolfo.
inclusive. Foi bem isso, fiquei um pouco de raiva do jogo. E tem uma coisa que tem aquele povo, eu não sou esse povo, já vou dizer, mas tem aquele povo que é viciado em conquista, né? Tanto na Steam quanto no PS4, no Xbox. E, cara, esse jogo ele tem umas conquistas que, tipo, olha, você vai se ferrar pra pegar. Tem uma que chama Impossible Boy, que você tem que fazer o 7º mundo, esse que eu não consegui passar 2 meses. Tem que fazer o mundo inteiro sem morrer nenhuma vez, então boa sorte. Nossa, gente, é crueldade demais. Eu gostaria de falar um negócio aqui que eu tava tentando lembrar, porque o criador da trilha sonora desse jogo fez outra trilha sonora de um jogo, eu tava tentando lembrar qual é, porque era uma trilha sonora muito boa. Ele que fez a trilha sonora de Crypt of the Necrodancer, que também é um jogo indie, é um jogo indie ótimo, é muito bom. Joguem Super Meat Boy e joguem Crypt of the Necrodancer, porque é muito bom. E o jogo ele teve uma sequência que foi anunciada em 2017, é Super Meat Boy Forever. Então, ele foi anunciado em 2017, para 2018, aí foi adiado para 2019, agora foi para 2020, e agora só Deus sabe. Porque, né, com essa pandemia, talvez tenha dificultado um pouco o trabalho deles. E uma coisa interessante é que tem um filme, né, um documentário que se chama Indie Game The Movie. Esse documentário ele mostra como foi feito o Super Meat Boy, o Fast e o Braid. Eu recomendo esse documentário, é bem legalzinho de assistir e você realmente vê como que eles sofrem pra desenvolver o jogo, assim, sabe? Deles ter que, tipo, vender coisa pra arrecadar dinheiro, deles ficarem trabalhando horas e horas sem parar, daquele pensamento de tipo, meu, eu tô fazendo tudo isso e essa porra desse jogo não vende, o que eu vou fazer da minha vida? Sim, eu entendo. Sim, ainda mais esses jogos, incluindo o Meat Boy, que é bem da época que tava começando ainda. Ninguém nem sabia direito o que era indie. E era uma época também que os videogames vendiam muito, assim, por causa de gráfico. O pessoal queria muito jogo de tiro e corrida que fosse super reais. Então você vender um jogo com uma cara retrô, assim, era mais complicado do que hoje, né? Sim, e na época que esse jogo saiu, não tinha essa coisa de vamos focar na mídia digital, porque tipo, você entrava lá na PS Store do PS3 e você olhava aquilo e falava, vai ocupar muito espaço no meu HD, não vou baixar. Sim, Sim, muita gente, se não visse o disco ali na loja, não ia comprar, né? E esse jogo sim. tá nesse rolo. E ele é bastante inspirado, assim, naqueles plataformas lá do Super Nintendo, do Mega Drive, então era complicado, né? Porque ainda bem que fez sucesso, porque eu acho um jogo super bem feito, as animações, as músicas super bem feitinhas, e a plataforma, principalmente, que é o desafio do jogo, também é muito bem feita. Porque tem uns jogos de plataformas que não sabem o que estão fazendo. E é muito ruim, assim, quando você perde por causa do jogo. Mas esse é o tipo de jogo que você sabe que perdeu porque você fez besteira. Sim. Daí você fica estressado com você mesmo, mas, né, aí é problema seu. É que ele é um jogo muito preciso. O bonequinho lá que você controla, o Super Meat Boy, ele tem uma coisa dele dar uma escorregada, dele ser meio desengolçado. Aí, tipo, se você fica naquele desespero, assim, que você pula da plataforma e fica pulando e voltando na mesma plataforma, sabe? Até Nossa, você sim. conseguir pular na outra. Eu faço muito isso, assim, é um jogo ansioso. Ah, eu vi. Você que compartilhou um negócio no Facebook disso, né? Ah, é do Mario, porque eu não consigo jogar Mario sem soltar o botão de correr. Então daí toda hora tu tem que pular, voltar. E esse jogo é literalmente isso, né? Então, Exato. Só reforçando, se vocês gostarem da trilha sonora desse jogo, joguem Crypt of the Necrodancer, porque é o mesmo cara, é uma trilha sonora muito boa. sim. Eu não conheço esse jogo, mas vou dar uma procurada depois. Ah, Nossa, é um jogo ótimo. acho que pode fazer um adendo então rapidinho. Pode, Não tá na pode. lista, mas é um super jogo. Super recomendo. E também é muito difícil. Sim, é muito difícil. É o meu jogo mais jogado na Steam. Ele tem, tipo, 82 horas jogadas. Porque eu fiquei muito viciado na época dele. Eu jogava, tipo, o dia inteiro, umas 6 horas por dia, assim. Ele é muito bom e é um jogo que ele repercutiu tanto que a Nintendo autorizou o cara a fazer uma versão de Zelda desse jogo. Tá no Switch. Sim, nossa, a versão de Zelda é bem divertida também. Eu ainda não consegui terminar, mas é bem divertido. Mas sim, eu achei muito sensacional que, tipo, o cara fez tanto sucesso que ele fez um crossover com o Zelda, entendeu? Tipo, Sim. Não sei se eu tô mais chocado que ele, tipo, fez um crossover com Zelda ou se a Nintendo deixou alguém fazer alguma coisa. exatamente, entendeu? Tipo, são as duas coisas. Por sinal, o crossover chama Cadence of Hyrule. Se quiserem procurar, recomendo também, porque as músicas são muito boas. E a gente tá falando da música porque a música é meio que o coração do jogo, né? Você tem que jogar no ritmo da música, senão você Sim. sofre uma penalidade. Tipo, é aquele negócio, é um jogo rápido de aprender e difícil de masterizar. Mas vale muito a pena, de verdade. Fica aí a recomendação. Em terceiro lugar, falando em jogos difíceis, Cuphead. Com certeza o jogo mais bonito dessa lista, né? Falando em arte. Então, eu só queria dizer um negócio antes, rapidão. O Jonathan falou mais cedo sobre ser cancelado, mas eu acho que quem vai ser cancelado aqui sou eu, porque eu tenho birra com Cuphead.
Mas fale, depois eu explico a minha birra. Tudo bem. Vamos falar bem do jogo antes, eu Sim. criticar ele. Isso aí, cancelado. O jogo ele é um boss rush, que a gente fala, né? Que as fases já vão direto pro chefão. E ele tem algumas fases de shooter. E o principal aí do jogo é a temática de desenho dos anos 30. Então, aquela temática daqueles desenhos super, super, super antigos. Felix. O Gato Fênix, o Steamboat Willie lá do Mickey. Sim, a Betty Boop, exatamente. Ele foi anunciado em 2013 e saiu em 2017 exclusivamente para PC e para Xbox. E em 2019 ele acabou saindo pro Nintendo Switch. No jogo você controla 2 personagens, que ele tem cabeça de xícara, inclusive um parênteses que o nome em português deles é muito bom. Eles chamam Chicrinho e Caneco. Esses nomes são sensacionais, gente. Meu Deus. Tem que jogar em português só por isso. Sim. Certo dia eles vão até um cassino que pertence ao próprio Satã, Diabo, mochila de criança, etc. E eles perdem uma aposta que valia a alma deles. Eles imploram por perdão e o Diabo fala: não, eu não vou levar a alma de vocês se vocês coletarem a alma dessas outros seres que estão me devendo. E esses outros seres aí são os chefes que você precisa derrotar. E as fases de shooter, elas servem para você ganhar moedas que podem ser trocadas por itens e novas armas e tudo mais. E se a gente tá falando de jogo que deu trabalho, esse aqui deu, porque todos os frames do jogo foram feitos manualmente, que é pra realmente ter aquela autenticidade dos anos 30. Gente, Sim, eu já vou adiantar até que quando eu conheci esse jogo, passaram um vídeo falando, nossa, olha que jogo lindo. E eu vi vários comentários falando, nossa, esse jogo vai ser muito inovador. Só que passaram bem uma das fases de plataforma que tem no meio do jogo, né? Que acrescentaram pra não ficar só boss rush. Daí eu olhei e fiquei, ai, o que esse jogo tem de especial, né? Aí quando eu fui ver que tinha o boss rush e o processo de criação do jogo, eu fiquei muito abismado, assim. Porque acho que eram só 2 caras, né, que começaram o projeto. E daí eles tiveram essa ideia de desenhar cada sprite à mão. E eu fiquei, nossa, mas isso é muito absurdo. Nossa, eles devem ter se arrependido tanto, mas tanto. Tipo, durante a criação, não depois, obviamente, mas durante eles devem ter se arrependido tanto. Porque, assim, aqueles desenhos clássicos lá dos anos 30, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eles têm 23 quadros por segundo. Então cada quadro é um desenho à mão que é feito. Acho que é 24. 24? Acho que é É 24. porque acho que o cinema tem 27. É que, se eu não me engano, a animação antiga é 24. Eu vi um documentário sobre isso uma vez. O cinema, se não me engano, é 27, eles usam um pouquinho menos. Só que no jogo é 60 nossa. pra cada segundo. São 60 desenhos em cada segundo, é absurdo. Tanto que, tipo, tem muito computador que não consegue rodar a coisa em 60 FPS porque é muito FPS. Muita coisa na tela, né? Tipo, Sim. Realmente é muita coisa na tela, porque tem uns botões que é tipo, vem de tudo quanto é lado, vem projétil que, meu Deus do céu. Eu fechei esse jogo recentemente, eu comprei pro Switch e demorei também, porque é um joguinho difícil, meu Deus. Mas ele é difícil, mas tipo, é aquela coisa mais que você, tanto você perder e jogar, você acaba pegando o jeito, realmente. sim, acho que todo mundo depois de morrer umas 15, 20 vezes pra cada chefe, pega o jeito e vai, né? Você não chega a abandonar o jogo. Sim, até porque você tem que levar, tipo, quando você começa esse tipo de jogo, você não sabe o padrão do inimigo. Então, tipo, depois que você morre um tempo, você já sabe, tipo, ele vai fazer tal coisa agora, então você consegue se prevenir melhor. Sim, e como ele tem esse negócio, né, de, tipo, você leva 3 hits, você morre, só que, tipo, a quantidade de vidas que você tem é infinita, então já facilita bastante já esse trabalho. E qual que é a sua birra com o jogo? Agora fale. Então, minha birra com o jogo. Em 2017, no Game Awards, eu já não gosto muito de premiação de todos os tipos. Né? Então já começou com o meu pé esquerdo aí. Mas enfim, o Game Awards ele tem uma categoria para jogo indie. Sim. Beleza? Ok, suci. E esse jogo concorreu, junto com alguns outros. Só que, aparentemente, eles também tinham uma categoria chamada Melhor Jogo Indie Debut, tipo, que foi lançado agora, entendeu? Aham. Por uma empresa nova. E um dos jogos participando era Hollow Knight, que é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, porque Hollow Knight é simplesmente maravilhoso. Foi 2 pessoas para fazer toda a arte e a programação e uma pessoa para fazer a música. Só que, tipo, um fazia a programação, o outro fazia a arte, entendeu? Cada um nessa área. E é um jogo muito bonito, tipo, na minha opinião, é um dos jogos mais bonitos que eu joguei na vida. É uma arte muito bonita, uma arte muito simples, muito sóbria, tem uma história muito interessante, a mecânica é maravilhosa. Sério, eu só tenho coisa boa pra falar desse jogo, porque eu amo muito Hollow Knight. Só que ele não ganhou o melhor jogo indie de lançamento. Porque Cuphead ganhou, mas Cuphead também ganhou o melhor jogo indie. E eu fico tipo, por que vocês indicaram o mesmo jogo para essas 2 categorias? Por quê? Então, tipo, eu tenho uma pia muito grande por Cuphead, eu só não joguei até hoje por causa disso. A injustiça com Hollow Knight em 2017 foi muito grande pro meu coração. Ah, olha, eu achava que você tinha algum problema com o jogo, com o modo, não com Não. premiação, velho. Tá tudo bem.
É pior do que ter um problema com o jogo, porque pelo menos ter um problema com o jogo quer dizer que eu joguei, mas eu nem cheguei a jogar por birra, porque Hollow Knight foi injustiçado, e Hollow Knight é muito bom. Mas uma coisa que no Game Awards lá de 2017, ele ganhou, né, melhor jogo indie, mas ele também ganhou melhor design de arte, que é uma coisa que eu acho que esse ele merecia, realmente. Ah, não, sim. Eu não sei, eu tô procurando aqui agora pra ver quais eram os outros competidores. Eu lembro que foi o ano que Zelda ganhou. Foi. Sim, Game Esse Awards. Game Awards foi o melhor, eu acho que teve até hoje. É saudades, né, de mim. E desde 2017 que anunciaram Bayonetta 3, nessa premiação a mulher desapareceu. Nossa, assim, É. coitada da Bayonetta, cadê? Por onde anda? Um beijo, Bayonetta. Nossa, e do Cuphead, eu sei que a Microsoft meio que adotou o projeto, assim, né? Eles abraçaram muito a ideia e acho que nisso que eles juntaram dinheiro pra fazer um som estilo orquestrado, né? Não tinha uma orquestra propriamente dita, mas eles contrataram um grupo de músicos e tal pra fazer a música. E a música também é muito boa. Eu adoro a trilha sonora desse jogo. Os competidores aqui eram Cuphead, Destiny 2, Horizon Zero Dawn, Persona 5 e Breath of the Wild. Não, realmente, tipo, por mais que eu goste dos gráficos de Breath of the Wild, não é um troço revolucionário, assim, é só um troço bonito, convenhamos. Eu amo Breath of the Wild, e é um jogo muito bonito, mas é só isso, é bonito, não é revolucionário. Cuphead, com todo esse rolê aí, de frame por frame e tudo mais, é um jogo que merece mais. Sim. Você tá falando na categoria design de arte, né? Uhum. Isso. Nossa, é Destiny 2, gente, não tem nada demais, não. Sim. Então, é o que eu falei, é um jogo bonito. E é isso. Só que a gente já viu um milhão de Mas vezes. não é. Né? Tipo, não é nada Sim. demais, realmente. Não, Cuphead mereceu total. Cuphead merece por isso, entendeu? Que eles fizeram um troço totalmente diferente, muito bonito. Eu realmente não consigo jogar esse jogo por esse único motivo, porque Hollow Knight tá no meu coração. Se a gente fizer uma parte 2, a gente bota Hollow Knight, daí você fica falando 10 minutos sobre ele. Por favor, eu posso ficar falando 10 minutos sobre Transistor também, se quiserem. Tudo bem. Só pra fechar, talvez, Cuphead, não sei se vale a pena, mas é bom também pro pessoal saber que a Netflix tá fazendo uma série, né? É verdade, eu li sobre isso quando tava fazendo a lista. Eles estão fazendo um desenho, né? Cara, muito legal. Ele vai virar o que inspirou, né? Sim, exatamente. É bom pra eles. É o desenho que veio do jogo baseado num desenho, olha só. Né, fechou o círculo. É o ciclo da vida, como diria o Guilherme. Não, pra fechar o ciclo tem que sair um jogo baseado no desenho da Netflix. Nossa, sim. É tipo o jogo do Street Fighter do filme, que é tipo o jogo baseado no filme baseado no jogo. Nossa, sim. Nossa. Sim. É bom? Não, Não tem cara de ser. não é bom. Nem o filme, nem o jogo. Já faz sim, muito sentido. Horroroso. No segundo lugar, um jogo que também tá no meu coração, Shovel Knight. Eu amo tanto esse jogo, gente. Eu quero muito jogar esse jogo. Nossa, vale muito a pena, amigo. Lá de 2014 ele foi lançado, e esse aí teve uma campanha de arrecadação e tudo mais. E o desenvolvedor, o Nick Wozniak, acho que é isso. Ele disse que ele se inspirou principalmente no jogo o Zelda 2, o The Adventures of Link, que acho que é o jogo menos famoso do Zelda, porque ele não tem esse formato clássico de RPG que é do Zelda. É uma coisa que você tem que andar, e daí ele tem fases que são lineares, enquanto tem coisas que você faz no mapa e tudo mais. Ele se baseou nisso, e em alguns outros títulos de 8 bits, né, Castlevania, DuckTales, Super Mario Bros 3 e também o Mega Man. Então, no jogo você controla um cavaleiro, o Shovel Knight, que é cavaleiro da pá, e ele tem uma pessoa muito querida na vida dele, que é a Shield Knight, que é a cavaleira do escudo. E eles têm altas aventuras ali e tal, e um dia acontece ali uma treta que ela acaba desaparecendo. E aí ela desaparece, ele fica muito tempo recluso, e de repente ele descobre que se ele fizer determinada coisa, pode ser que ele encontre ela. Só que para ele encontrar ela, ele precisa derrotar 8 cavaleiros que formou uma espécie de ordem e dominou todos os reinos que tem por ali. Então ele tem aquela coisa de você andar pelo mapa, igual no Super Mario Bros 3 mesmo. Enquanto você anda no mapa, você pode entrar em lojas, você pode ir para as fases, realmente. É isso que eu acho que deixa o jogo tão bacana. Ele tem um gráfico de 8 bits, né, bem gráfico do NES. E você usa ali a pá, né, a intitulada pá do jogo, pra você cavar buraco, pra você bater nos inimigos, pra você quebrar a parede e tudo mais. Cara, esse jogo é muito bom, eu só apenas tenho pra falar isso, esse jogo é muito bom. Eu tenho muita curiosidade pra jogar ele. Ele virou um personagem bem icônico já dos videogames, o Shovel Knight, mesmo sendo de um desenvolvimento indie, o que é muito legal, né, pra alguém atingir, assim, esse status. É basicamente um Dark Souls 2D também, né? Se eu não me engano,
Ele tem no Smash Ultimate, tem um rolê de espíritos, se eu não me engano, tem um espírito, que é o Shovel Knight, não é? Tem. Não só o Shovel Knight, mas tem outros também, né? No último Smash Brothers, acho que ele é um Assist Trophy. Então, tipo, não tem um boneco que vestiram pra ficar parecendo ele. Ele aparece mesmo no jogo, ele só não é pra lutar com ele ajuda alguém. Sim, mas é que tem aquele modo história do Smash, sabe? Aham. É que daí geralmente você enfrenta alguém vestido do personagem, né? Mais ou menos. Se eu não me engano, ele tem como espírito também. Eu não tenho certeza. Pra ajudar, eu tenho certeza. Agora, se ele tem como espírito, eu já não lembro. Ou é o King Knight, mas eu tenho certeza que tem alguém do Shovel Knight. Tem vários cavaleiros aí. Eu lembro tem o King Knight, o Spectre Knight, o Mole Knight, o Propeller Knight. Algum deles deve ter. Tem o Shovel, o Shield, o Plague, King e o Spectre Knight. Tem esses 5. Eu só joguei o primeiro, o Shovel Knight lá, o que debutou, né? Saiu o Shovel Knight, e depois saiu algumas DLCs, né, que explicam a origem dos outros Cavaleiros da Ordem, e que ainda tá saindo, inclusive a última saiu faz pouco tempo, que explica a do King Knight. E uma coisa legal é que foi lançado uma espécie de DLC, mas é meio outro jogo, que é o multiplayer, que é o Smash Bros com Cavaleiros. É muito legal, esse DLC é muito legal. Sim, eu vi meus amigos jogando. Ai, que ótimo. Eu não cheguei a jogar nenhum dos DLCs, preciso botar em dia esse jogo, porque é muito legal. Eu sei que um adendo do original, eu não sei se o que saiu depois seguiu, ele tentou seguir todas as limitações do NES, e assim, se fosse pra sair no console antigo, seria mudar muito pouco do jogo, né? Isso é uma coisa interessante, então. Por isso que é difícil pra caramba, então. Tem isso também. Porque os jogos da época eram muito difíceis, né? Se mostrar um gameplay pra uma pessoa mais velha e falar que é do NES, eu acho que ela acredita, porque é muito a cara do NES, né? Sim, era a intenção dele, né? E isso é legal, assim. Que ele mostra que dá pra fazer muita coisa com pouco, vamos dizer assim. O Jonathan falou que ele ficou tão icônico que ele virou amiibo. É real, tem essa, ele virou um amiibo além de tudo. Que louco, né? A Nintendo de todas as companhias é que tem mais pegado coisas de jogo indie. Ela abraçou muitos indies, assim, o que eu achei bem legal. Tem muita coisa dele que aparece num evento que ela faz pra transmitir só jogos indies. Eu acho bem legal, né? Tipo, um espaço Sim. muito bom pra quem tá... Tanto que o Hollow Knight, que eu comentei mais cedo, ele vai ter uma continuação. Que era pra ser uma DLC, inclusive, mas virou uma continuação para um jogo novo. Pra você ter uma ideia. E ele foi anunciado na E3 do ano passado, ou foi no Game Awards? Eu não lembro agora em qual dos dois foi. Mas foi pela Nintendo que eles anunciaram. Se você procurar o trailer do Hollow Knight 2 no YouTube, você vai ver um do canal da Nintendo. Eu acho que isso aconteceu da Nintendo abraçar os indies, veio muito por causa do Switch. O Switch, ele não veio de fábrica com uma capacidade muito grande de memória. Então, para você baixar jogo, você tem que comprar, né, um cartão de memória melhor. Quando o Switch lançou, não tinha muito jogo, né? A Nintendo não tava, trazendo todos os jogos do Wii, do Wii U, direto pro Switch. Então, realmente, os indies ali, ganharam muito espaço, né? Sim. E acho que por isso que a Nintendo dá tanto espaço pra eles, assim, agora. Ela percebeu que é uma forma de manter o console bem alimentado de jogos, né? Sim. Sem depender das empresas que nem sempre confiam ali nela. Os jogos que geralmente saem ali pra Xbox One, pra PS4, não sai pra Switch. A Nintendo é famosa por não ter third party. E quando tem um third party, às vezes ele acaba virando um second party, tipo Bayonetta. Na marra. Vocês vão fazer jogo pro Switch, sim, aí, pegou o jogo inteiro. Um adendo só de... Ficou meio flopado, mas saiu o Yooka-Laylee, né? Aquele sucessor espiritual de Banjo-Kazooie, que acabou... Não é ruim, mas não atendeu bem a expectativa, mas o Shovel Knight tá lá, como um extra. Eu ainda quero falar de Yooka-Laylee, porque eu gostei, mas ao tempo que fiquei um pouco decepcionado com esse jogo. Acho que é o sentimento de todo mundo. Já saiu, porque ia sair outro agora, não ia? Já saiu? Saiu um segundo jogo que não é inspirado em Banjo-Kazooie, mas sim em Donkey Kong. E sim, falaram que ele tá bem melhor, tá muito bom. Não sei nem se já não vendeu mais que o original, inclusive. Em primeiro lugar da nossa lista, não podia ser outro, cara, não podia ser outro. Podia mais. Outra história.
Opinião pessoal. Nem é meu jogo favorito dessa lista, mas, cara, não podia ser outro jogo. O melhor jogo indie que foi lançado até hoje é Celeste. Não tem outro jogo, sério. Celeste é muito bom, meu Deus do céu. Eu adoro esse jogo. Pra você que não conhece, é um jogo de plataforma que foi lançado em 2018 e você controla uma personagem, a Madeline, Madeline. enquanto ela tá subindo a tal da Montanha Celeste, que é o que dá o nome ao jogo. Enquanto ela tá subindo, ela vai se deparando com várias coisas e tudo mais. O que torna esse jogo muito bom, na minha opinião, é que além dela lidar com os perigos da montanha, a história do jogo, cara, que história fantástica desse jogo. Cara, fala de como lidar consigo mesmo, fala de ansiedade, fala de depressão. Sim, ele faz umas alegorias, né, a essas situações que eu acho muito legal. Eu ainda não zerei porque eu não consegui passar de algumas fases. Eu tenho ele no Switch, faz um tempinho que eu não ponho o bom dele. Mas, nossa, eu acho ele lindo em muitos sentidos, tanto no texto, quanto na imagem, quanto nessa abordagem que ele faz. É muito legal. Celeste também é um jogo que eu só tenho coisas boas a falar. Por mais que eu tenha tido muito... eu joguei no PC, né, com o controle. Teve muitos e muitos e muitos momentos que eu tive vontade de tacar o controle e o computador pela janela, mas é um jogo muito bom, de fato. Ele já tem aquela pegada de Super Meat Boy, né? Não é como Cuphead do tipo, você vai aprendendo aos poucos. É tipo, tem uns momentos que você fica, nossa, eu nunca vou conseguir vencer essa porcaria. Aquela parte do jogo que é com vento, Jesus Cristo. Ah, sim, eu sabia que você ia odiar a parte com vento. Se eu não me engano, uma vez a gente estava conversando, acho que sobre clima em jogo, né? E você falou, nossa, o pior clima em jogo é sempre vento. Eu fiquei tipo, só espere que já você vai ver esse vento. Não sei por que colocam o vento em jogo, sério. Sim, aquelas fases do vento eu tinha vontade de chorar, assim. E fora que, acho que o Rodolfo tinha comentado de gente que gosta, completionista, né, de gosta de achievements. Aí tem aquela porcaria daqueles morangos. Ai, que raiva que dá. Mas pra ser bem sincero, a pior fase pra mim de Celeste, o pior capítulo é o capítulo 3, porque eu odeio Hazard que fica se mexendo, cara. E aquele capítulo é socado daquela desgraça. Meu Deus, que ódio que eu tenho no meu coração por aquilo. A fase do vento, pra mim, foi tranquilaça comparada ao capítulo 3. A montanha, a última fase foi tranquilaça se comparada ao capítulo 3. E falando em achievement, né, os capítulos do jogo, eles têm um lado B. E um lado C. Um lado C também. Mas não são todos que tem lado C, né? Não, são todos. Eles podem ser acessados depois que você encontra uma fita cassete que tá meio escondida dentro das fases. E, cara, os lados B, não preciso falar nada, são tipo 10 vezes mais difíceis do que a própria fase, né? Como se não tivesse sido difícil o suficiente. A gente não falou, assim, da mecânica, né, do jogo. Você tem lá o seu personagem e você vai realizando saltos pra indo de um lugar pro outro. Só que, tipo, qualquer lugar que você pule vai ter um espinho que vai te matar. E assim que esse espinho te matar, você vai respawnar direto no último checkpoint. Então você não precisa fazer a fase inteira de novo. Geralmente você já volta ali pra onde você já tava mesmo. E pra você tipo, ir chegando no outro lado da tela. Só que, gente, até você fazer isso, a quantidade de vezes que você morre é... Que o jogo faz questão de contar e esfregar na sua cara no final, né? Uma coisa que eu gosto muito em Celeste é porque eu acho as mecânicas muito simples, mas ao mesmo tempo você consegue passar do jogo base usando as mecânicas simples. Mas se você quiser, tem umas mecânicas muito complexas que você aprende depois que tipo, mudam totalmente como você consegue jogar. Eu não sei se vocês chegaram a jogar os lados Bs. Não. Não, também. Eu nem me preocupei em pegar tudo. Eu apenas me preocupei em terminar o jogo. Bem, num dos lados B, você aprende uma tática que é assim, quando você dá um dash pra cima, se tem uma parede do teu lado, se você aperta A no momento certo, você dá um super pulo. É meio difícil explicar por áudio, mas acho que dá pra entender mais ou menos, né? Uhum. Sim. É uma mecânica muito bizarra e muito nada a ver, mas que você pode usar durante o jogo. Tipo, ela não é necessária durante o jogo base, tanto que você só aprende ela no lado B, mas você pode usar ela. E eu acho isso muito interessante no jogo. Eles fizeram um jogo que a base, qualquer pessoa pode jogar, mas quem quiser se aprofundar, assim, entre aspas, consegue. E é muito satisfatório quando você consegue fazer essas coisas. Ah, isso é legal. A mecânica base que você tá falando me lembra muito Meat Boy. É. Você se agarra nas paredes, ela desliza, você tem um tempo pra poder responder o que tá acontecendo. E, inclusive, o que esses dois jogos fazem, que é filha da putagem, é contar quantas vezes você morreu, né? E depois falar. Apesar que a gente tava falando antes, eu ia até comentar, eu lembrei agora, o Super Meat Boy, ele realmente esfrega na sua cara, porque quando você atravessa a fase, ele mostra, tipo, tudo que você fez certo de uma vez só. Ai, que raiva desse jogo. Sim, sim. Celeste não chega a esfregar, mas é aquilo, o número fica ali pra você lembrar a dor que foi. Mas então, tipo, eu acho que Celeste faz, tipo, como eu disse, eu tive muita raiva de alguma das minhas mortes, mas eu não acho que ele, tipo, esfregava, ele não me desencorajava por errar. Tipo, ele só falava, você morreu tantas vezes, mas tipo, isso é depois que você conclui a fase. Sim.
Se eu não me engano, o jogo, daquelas menus de carregar, ele fala, tipo, tenha orgulho da sua contagem de mortes, uma coisa assim, porque mostra o quanto você se esforçou. Eu não lembro agora exatamente as palavras, mas é uma coisa desse tipo. E eu realmente acho que ele, tipo, ele não joga na sua cara, que eu morri mais de 10 mil vezes no jogo inteiro. Tipo, ele só fala, você morreu tudo isso, mas você completou o jogo, então, né? Que a pegada dele é mais, assim, por mais que seja um jogo estressante no sentido que você sofre muito pra passar, ao mesmo tempo ele é um pouco relaxante, entre aspas, pela temática do jogo, as músicas, Sim. a forma que ele conduz. A trilha sonora é tipo uma coisa à parte. A trilha sonora é maravilhosa, tipo, de verdade. Algumas das. Não todas as partes das trilhas, né? Tipo, mas muitas delas são feitas, tipo, gravadas com um piano mesmo. Uhum. Se você presta atenção, você consegue ouvir a compositora apertando o pedal do piano. Nossa, não sabia disso, que legal. Nossa, mas a trilha sonora desse jogo é maravilhosa, meu Deus do céu. E você falou dos lados B, que você consegue com a fita cassete, né? Uhum. O último lado B, que é o do capítulo 8, que é o do núcleo, você só consegue acessar se você consegue todos os corações de cristal, que é outro colecionável que Celeste tem, porque Celeste tem vários colecionáveis. Não só, tipo, você tem que conseguir todos os corações de cristais das outras fases, dos lados As, e você tem que completar todos os lados Bs. Nossa senhora. E depois que você termina o lado B do núcleo, você desbloqueia o morango dourado, que é o morango que você pega no começo da fase, e você tem que fazer a fase inteira sem morrer pra ganhar ele. E você desbloqueia os lados C, que conseguem ser um pouco piores do que os lados B. Meu Deus, que tenso. Mas ao mesmo tempo um pouco melhores porque eles são mais curtos. Mas ainda assim, tipo, cara, os lados C dão muito trabalho. Mas é um jogo muito, muito bom. Realmente pessoas que gostam dessa coisa de colecionável, porque eu não tenho paciência, gente. Eu confesso que eu sou um pouco obcecado por colecionáveis em jogos, assim. E é por isso que eu tinha reclamado dos morangos no começo. Eu não sei, eu lembro se a gente comentou, mas os morangos, basicamente, eles são uns pontos muito difíceis da fase, assim, que você tem que contar muito bem os pulos, né? Além de pegar, você ainda tem que chegar até um checkpoint pra ele realmente registrar. Sim. Porque às vezes é só meio que aterrissar num lugar estável e às vezes é realmente passar de uma seção da fase inteira, assim, Sim. sem perder o morango. É muito Nossa, é horrível. complicado. Eu comentei dos morangos dourados, e pra quem não entendeu, tipo, mas qual que é o problema? Tipo, por que tem que completar a fase sem morrer? Porque no momento que você morre, você perde o morango que está. Então você morre, você tem que voltar pra pegar o morango e daí efetivamente mostrar que você pegou ele. E com o morango dourado é assim, se você não passa, se você morre em qualquer momento da fase, você volta pro começo dela. Nossa, coragem. Mas por sorte, os morangos dourados não afetam absolutamente nada o jogo. É só, tipo, parabéns, você conseguiu completar essa fase sem morrer, mas tirando isso. Eu lembrei que tem um estúdio que é acreditado no começo do jogo, que é Mini Boss, que é um estúdio de brasileiros, que é o pessoal que fez toda a animação e arte do jogo. Sim, desse negócio do brasileiro, eu comprei o jogo porque eu sabia, na verdade, que tinha 2 brasileiros participando do jogo. Eu descobri isso quando eu fui participar de uma Game Jam, que daí eles apareceram. E se você joga o jogo em português, você consegue ver que, tipo, a tradução quase não é uma tradução, é como se, tipo, o jogo tivesse sido feito por um brasileiro, entendeu? Eu, inclusive, joguei o jogo em português, porque, tipo, tem várias coisas que você vê que, tipo, é coisa do dia a dia do brasileiro, entendeu? Sim, eles usam muito o português coloquial, eles simulam uns sotaques ali no jogo, que é uma coisa que geralmente o tradutor não faz, né? Assim, pelo menos em jogos muito grandes, ou até alguns filmes e séries, fica parecendo que pegaram só o dicionário e puxaram as palavras. E realmente, o texto desse jogo em português é muito bom. É muito bom, vale muito a pena. Então, mas isso me fez lembrar de outra coisa, porque eles lançaram. Nossa, esse é o inferno. Meu inferno pessoal em Celeste é o capítulo 9, que é o DLC novo deles. Tipo, se você achar o lado C difícil, o capítulo 9 é ridículo. O capítulo 9 é realmente ridículo. Porque, tipo, ele tem partes gigantescas que você tem que atravessar de uma vez, e você perde um negócio que eu não posso falar porque é spoiler, tipo, mas você ganha um upgrade, entre aspas, no final do jogo, né? Uhum. E você perde ele. Nossa. Nesse capítulo novo. Então você tá, tipo, de volta pro começo, de certa forma. E, cara, é muito difícil. Você tem que fazer umas paradas muito loucas. É horrível. Tipo, já oficial, o capítulo 9 é terrível. E tem uma trilha sonora do capítulo 9, tem uma faixa que se chama Vovô e Vovó. Tipo, é em português mesmo o nome da faixa, pra mostrar que, tipo, realmente essas pessoas participaram ativamente da criação do jogo, né? Fica aí os nossos parabéns, porque fizeram um belíssimo trabalho. Sim. Isso é muito legal, Nossa, né? Celeste é ótimo. É um dos meus jogos favoritos também. Uma coisa que a gente falou que era super relevante na lista, que tenho que falar, foi que, cara, esse jogo foi muito bem recebido pela crítica, muito bem.
Foi 10 no IGN, 91% de aprovação no Metacritic, 4 indicações ao Game Awards de 2018. E, cara, ele foi incluído na categoria de jogo do ano. Então, tipo, você imagina, né? É tipo, um jogo indie chegou a ser jogo do ano. Acho que foram uns 2 ou 3 jogos que foram indicados. Tipo, jogo indie que foi indicado ao jogo do ano. Eu sei que Inside foi, não sei se teve outro. O Cuphead, né, antes. Cuphead foi o melhor jogo? Não ganhou, mas ele entrou na categoria melhor jogo competindo com os outros grandes. E Celeste em 2018, né? 2018 acho que quem ganhou foi God of War. 2018 realmente tava muito difícil, porque teve God of War, teve Red Dead Redemption 2, então era difícil ele ganhar. Mas só de ser indicado, cara. Assim, Sim, né? não, Celeste é um jogo muito bom. Não, 2018 teve vários jogos bons, tipo, das empresas grandes. Então ter Celeste ali foi realmente muito bom. Prova que eles fizeram um puta trabalho competente. E é por isso que Celeste aí ficou com o nosso primeiro lugar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. E eu quero perguntar aí pros meninos que jogo indie ficou faltando nessa lista, porque infelizmente não dá pra gente colocar tudo, mas que jogo que, se a gente fizesse uma parte 2, vocês colocariam, com certeza. Pode, se quiser antes, pode ir, eu tô analisando aqui. Tá. Eu vou comentar um, que é a Cities Skylines, que eu acho um puta jogo pelo mérito de ter desbancado o SimCity, que é uma série, assim, clássica dos videogames, acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, e daí ela teve um lançamento meio desastroso, né, em 2013, e aí veio esse jogo que simplesmente deu tudo que os fãs queriam, de um estúdio pequeno que acabou conseguindo uma parceria com uma publicadora grande, e aí ficou um puta jogo, assim, super completo e bem feito, que eu acho incrível. E é bem em conta, assim, sabe? Acho que o jogo base deve estar, o quê? Uns R$30, tem umas DLCs ali de, tipo, 20, e tem muita coisa. Quando falam de Cities Skylines, eu gostaria de lembrar que esse jogo foi feito em Unity, apenas. Nossa, sim, é muito incrível o que conseguiram, assim, de resultado. Eu já vi ele, mas eu tô vendo aqui, porque eu não lembro direito do jogo, mas eu já ouvi falar dele. O que eu acho legal é que o pessoal também eles vem de um background, assim, de criar simuladores de trânsito só, e daí eles levaram tudo isso para um simulador de cidades completos, assim, então essa parte é muito bem feita, tanto que você até tem que entender um pouco, assim, de arquitetura e urbanismo se você quiser uma cidade que funcione, o que é bem difícil, acho que até afasta um pouco o público do jogo, só que também prova que eles foram atrás dos conceitos e estudaram antes de fazer o jogo, né? Nossa, deixa eu comentar aqui que eu abri a página da Steam desse jogo e tem, tipo, um anúncio que é como construir uma favela brasileira. Ah, sim, tá aparecendo no meu Steam também. Incrível. Por sinal, tem uma comunidade bem forte esse jogo. Ele é super aberto a mods, assim, então. E tem uma comunidade brasileira também muito forte. O que é legal também. Esse jogo, inclusive, saiu pra console, né? Disseram que não é tão bom quanto no PC, até porque, tipo, jogo, assim, mais de simulação, no PC é, tipo, 1000 vezes melhor. Você precisa de um mouse pra ficar girando, ele é bem mais fácil. Com certeza. Jogar com controle deve ser um pesadelo, assim. Eu jogo só no PC esse jogo, né? É tipo jogar The Sims no console, sabe? Ficou horrível. Nossa, sim. Deve ser mesmo. E fica um adendo que esse jogo não saiu ainda, mas só vou citar para Lives, então não dá pra dizer se é bom, porque não saiu, mas ele quer ser o que Cities Skylines foi pra SimCity, ele quer ser pra The Sims. E eu fico torcendo porque The Sims tá muito caro, é bem absurdo o que estão cobrando nele, e os vídeos que já saíram de para Lives, ele parece super promissor, assim, tem umas coisas muito legais. Quem gosta de The Sims precisa conferir. Eu gosto que eles lançaram, tipo, muita pouca coisa pra analisar o jogo realmente, mas eles, tipo, tem um teaser, assim, do Paralives que é, tipo, aqui você pode fazer tudo. Daí ele mostra, tipo, você pode escolher o lado que vai ficar o papel higiênico, se você vai sair por baixo ou sair por cima. Sim. E quem se interessou, porque para lives você pode pegar, a ideia do jogo pelo menos é que você vai poder pegar, sei lá, uma abajur, aí você estica a perninha dele e ele vira uma lâmpada de chão. Ou você tem uma escrivaninha pequena e de repente você clica e puxa ela vira uma mesa enorme, tipo, parece muito legal isso. E Paulo, você? Eu vou reforçar os que eu já falei antes, né? Hollow Knight e Crypt of Necrodancer. Eu vou só passar por cima rápido de 5 jogos indies que eu acho que valem muito a pena, porque são jogos maravilhosos. O primeiro é Oxenfree, que é um jogo de... seria meio que uma visual novel, só que você só segue a história e você vai escolhendo o que você vai falar. É uma história que me pegou de surpresa, porque eu não sabia direito sobre o que era o plot do jogo. E eu acho que eu recomendo isso bastante. Tipo, vá sem saber nada, porque é um jogo muito bom, e quando acontecem essas coisas, eu fico tipo, meu Deus do céu, aconteceu essas coisas. E vale muito a pena. Eu não tenho 100% de certeza se esse jogo é indie, mas eu acho que é Castle Crashers.
que eu acho que é um jogo que ajudou muito a indústria indie nesse sentido, porque é um jogo muito legal. A Head in Time, que dizem que é o que Yooka-Laylee queria ser. E ele é um jogo de plataforma no 3D que você vai coletando tipo, tudo. Você pode coletar várias coisas. E é muito divertido, é muito engraçado. Tem uma história bem bonitinha. É um jogo rápido, mas é um jogo que vale muito a pena. Eu adoro esse jogo, adoro, sério. Overcooked, que é um jogo ótimo para se jogar com outras pessoas. Muito engraçado. E o jogo que eu realmente quero recomendar, que é o jogo que está no meu coração, que é o meu jogo favorito, é Transistor. Joguem Transistor, por favor. Transistor é maravilhoso. Transistor é tudo que... É tudo. Eu adoro Transistor, meu Deus do céu. Eu amo esse jogo. Eu tenho até a cópia física dele. Ah, que legal. Eu acho que eu ganhei ele na Epic, se eu não me engano, que estavam dando. Mas ainda não joguei. Nossa, vale muito a pena. De verdade, é um jogo que eu amo. Tem interesse, eu achei ele bem bonito, assim, bem atraente. É lindo, mas eu vou parar de falar agora, porque eu tenho muitas coisas pra falar sobre Transistor. Dá pra fazer um podcast inteiro só eu falando de Transistor. Então eu vou parar por aqui. Deixa pra próxima. Eu só queria falar de 2 jogos que eu gostei bastante. O Limbo, que foi um dos primeiros jogos indies que eu joguei, e eu adorava a estética dark, trevosa, gótica e tudo mais. A estética de Limbo é bem legal mesmo. E também um jogo que eu gosto pra caramba, que é o Papers, Please, não sei se vocês conhecem. Nossa, é verdade. Eu comecei, mas eu nunca terminei. Ele é um jogo muito interessante, mas é muito legal, gente. Eu adoro. Sim, falo muito bem nesse jogo. Você tem que ser bom na multitarefa, né, pra poder jogar esse jogo. Nossa, é um jogo bem estressante nesse sentido. Acho que é por isso que eu nunca terminei, eu fiquei estressado demais quando eu joguei, e daí fiquei em trauma. E antes da gente terminar, eu queria dar um recadinho só. No episódio passado eu falei que eu tinha feito um canal do YouTube, que eu ia colocar os podcasts lá, também pro pessoal que não tem Spotify, conseguir ouvir. Eu fiz o canal, só que eu não consegui upar de jeito nenhum, não sei o que deu, eu vou ver essa semana. Então, por enquanto, não vai ter nenhum vídeo lá, vai sair só aqui nesses agregadores de áudio mesmo. Todas as fontes da pesquisa vão estar na descrição do episódio, e deixa eu pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, para mais informações. Lá eu tô colocando quando que vai ter gravação e tudo mais. Se vocês puderem apoiar a gente a partir de R$5 lá no Apoia-se, também vai estar o link aí embaixo para ajudar o nosso projeto a ter alguma renda aí. Eu arrumei agora, inclusive, essa semana, então lá vai ter todas as metas e as recompensas lá para vocês. Como eu falei, eu vou deixar as redes sociais embaixo, as minhas redes sociais, também as redes sociais do Joe e do Paulo, se vocês quiserem seguir eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Falou, tchau. Tchau. Tchau, gente. Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participaram do episódio de hoje Jonathan Augusto e Paulo Francisco.